Meus queridos, graça e paz. Hoje nós estaremos respondendo uma pergunta de um inscrito do canal. Eu agradeço a você que mandou a sua pergunta e quem sabe a partir de agora eu posso estar aqui dando ênfase e criando uma coisa interessante que é você pergunta e eu respondo. Vamos fazer algo assim no canal para ficar bacana. Então, a sua dúvida, deixa a sua pergunta. Na medida do possível, eu vou responder. Vou separar um dia da semana para responder perguntas dos inscritos do canal. E a pergunta do nosso irmão, ela foi aproximadamente assim: o que acontece com as pessoas que não aceitam o Evangelho da Graça? E ele estende-se a pergunta, e a pergunta ela é estendida da seguinte maneira: e com aquelas pessoas que vivem a vida praticando o mal, o que acontece com essas pessoas? Então é uma pergunta que eu estou dividindo ela em duas, uma pergunta composta, vamos dizer assim, porque o que acontece com as pessoas que não aceitam o Evangelho da Graça, e junto com essa pergunta, aquelas pessoas que vivem praticando o mal, a sua vida inteira é praticar o mal. Então vamos aqui responder a primeira parte da pergunta, que o que acontece com a pessoa que não aceita, né? E essa pergunta também, ela abrange assim, o que acontece, porém ela estende-se depois que essa pessoa morre, né? Dá para entender a pergunta do irmão assim, ele fez assim, a pessoa, o que será dessa pessoa? A pessoa morreu, o que acontece com ela? Então eu vou abranger a pergunta seguinte: o que acontece em vida e depois da morte? Vai ficar mais completa, e é exatamente assim a pergunta do nosso querido irmão. Queridos, primeira coisa, o que acontece quando a pessoa não conhece o Evangelho ou não aceita o Evangelho da Graça? É um tanto de coisa, mas eu poderia falar algumas, apenas vou citar duas, mas é um tanto, tá? Romanos capítulo 5, o versículo 17, está escrito algo digno de toda aceitação e de observação. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Uma das coisas que a pessoa deixa de usufruir nesta vida é não reinar em vida, reinar em Cristo, reinar com Cristo. A pessoa vai viver uma vida de escravidão. Poderia citar lá o Gálatas capítulo 4, fala bem interessante, o filho da escrava, o filho da livre, mas ele deixa de reinar, aí abrange todos os aspectos, sendo escravo, tendo uma vida cega, não conhecendo Deus, né, este Deus maravilhoso, é um tanto de coisa. Mas aqui, uso Romanos 5,17 para dizer que quem não aceita não reina nessa vida. É uma das coisas. E a outra coisa também que me chama muita atenção, a pessoa que não conhece, não aceita o Evangelho da Graça, ele deixa de usufruir isso aqui, ó, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, quem não conhece o Evangelho da Graça, obviamente não usufrui do reino de Deus. Isso está interligado. E não usufruir no reino de Deus, observa que ele não vai usufruir dessa paz, dessa alegria, dessa justiça, dessa alegria no Espírito Santo. O cachorro está latindo, mas deixa latir, porque eu preciso fazer um vídeo agora, não tem outra solução. Então, o cachorro latindo e nós respondendo aqui a pergunta. Então, Romanos 14, 17, a pessoa não vai usufruir, desfrutar dessa justiça, dessa paz, dessa alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Então, resumidamente, a pessoa não aceita
pronto, deixa de usufruir isso aqui. Agora, o outro lado da pergunta é bem interessante, porque ele disse a questão também de pós-morte. Existe pelo menos duas observações que eu quero fazer aqui, não de maneira completa, não de maneira abrangente por causa do tempo, mas eu quero dizer o seguinte: existe possibilidade dessa pessoa que não aceitou o Evangelho da Graça ser um salvo, sim. Porém, existe uma grande probabilidade dessa pessoa não ser salva, e principalmente quando entra nesta questão da pergunta do irmão, que na pergunta ele disse assim: viver uma vida inteira praticando o mal, inteira praticando aquilo que fere o Evangelho, viver uma vida inteira fazendo as coisas ruins, praticando o mal. Então, para a primeira parte dessa resposta, nós precisamos observar que existe uma grande probabilidade dessa pessoa não ser salva. Olha, eu gosto muito desse versículo, Atos capítulo 13, e o versículo 48 diz o seguinte: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aqui, Atos 13, 48, diz que os que creram foram aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. E eu acredito piamente nessa questão pós o ano 70, que existem pessoas que não estão ordenados para a vida eterna, porque as pessoas que estão ordenadas para a vida eterna, de alguma forma, ele aceita o Evangelho, de alguma forma ele vive uma vida equilibrada. Então, Atos 13, 48. Outra observação é Tito, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Dos eleitos de Deus. Existem os eleitos de Deus e existem os não eleitos de Deus. Isso antes de 70, e se nós analisar, dá para nós observarmos de maneira bem nítida que existem pessoas que estão demonstrando todo momento que não é um eleito de Deus. Então, agora, partindo para a parte final da resposta desta pergunta, né, para essa pergunta, a parte final da pergunta que me foi feita, então vamos para a parte final da resposta também. Isso aqui é uma realidade. Eu poderia citar vários textos do Novo Testamento, mas eu quero me reportar um versículo que está em Salmo, ou um verso. Olha, é o seguinte, Salmo de número 37. O Salmo de número 37, o verso 20 diz assim: é isso que acontece com essas pessoas que vivem praticando o mal, que não é um eleito, além de não usufruir o reino, não é um eleito, etc. Agora, eu deixei uma observação, que existe sim as pessoas que podem praticar o mal por ser um escravo. Eu não creio que ele vai viver uma vida inteira praticando, mas por algum momento ele não aceita o Evangelho, vive uma vida meia franciscada, então ele não herda o reino de Deus, assim como escrito está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Aí você lê até o versículo 22, 23, que você vai encontrar lá, versículo 20 e tantos lá, tá? Aí você encontra que não herda o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa, o céu é outra, então nós temos que fazer uma separação. Mas, por causa do peso da pergunta, eu vou entender que essa pessoa que está, vamos dizer, inserida nesta pergunta, que está de comum acordo com essa pergunta, nesse perfil dessa pergunta, ele não pode ser um salvo. Ele não sendo um salvo, ele vai passar por esse processo aqui, Salmo 37, verso 20, que diz: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Então vai existir um processo com as pessoas que não são eleitas, e essas pessoas vão se desaparecer, vão deixar de existir. Em um outro momento, nós vamos trazer aqui
assuntos que compõem essa pergunta, mas essa pergunta ela foi objetiva, eu tentei responder de maneira objetiva. Vou deixar um vídeo na descrição falando um pouco melhor sobre a questão dos eleitos, dos não eleitos. Vou deixar aí que você possa assistir. Eu quero te agradecer mais uma vez. Deixa a sua pergunta, em outro momento a gente volta neste assunto de uma maneira mais abrangente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e se porventura não é inscrito, se inscreva, nos dê essa ajuda aí. Até o próximo vídeo, fui!